Timbuzinho danado, desce um azar retado, vice-irmão. O pior momento para se enfrentar ao Vitória é hoje, no dia 21 de fevereiro de 2024. Quando eu falo hoje, na temporada de um modo geral. Por quê? O Vitória acabou de vir de uma excelente vitória no Bavi contra o Bahia. Porra, Vitória, que estava instável na temporada, pega um Bahia no Barradão e mete 3-2 com vaga para 4-2, faz um excelente segundo tempo. E o Vitória não venceu de qualquer time. Venceu de um time que tem Cauli, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Tassiano, que tem um elenco muito qualificado do meio para frente. E o Vitória conseguiu marcar bem e conseguiu criar muitas oportunidades de gol. E o principal, venceu o jogo. E aí a torcida do Vitória, novamente, com a autoestima totalmente recuperada, com jogadores com a sinergia muito grande com a torcida. E o principal ponto, o Náutico vai pegar o Vitória no Barradão. O Vitória não sabe o que é perder no Barradão há 19 jogos. A última derrota do Vitória no Barradão foi em junho ali, na 12ª rodada da Série B contra o Criciúma. E o outro ponto, o outro lado da moeda é o Náutico. Além do Vitória vir de um ótimo momento, num recorte recente, de ter vencido um Bavi, um clássico, o Náutico vem muito mal. Perdeu do Retrô, perdeu a segunda colocação do Campeonato Pernambucano e já estar perdido a segunda colocação, porque o Retrô não vai desperdiçar ponte contra o Flamengo de Arco Verde. Então o Náutico já saiu do G2 e vai ficar fora do G2 ao término da primeira fase. Perde aquela vaguinha direta na semifinal e pode piorar ainda mais a situação com o decorrer da semana e vem de jogos ruins, comandado por Alan Al. Detalhe, né? O Náutico vem no desgaste ali maior de jogos, numa maratona sequência maior de jogos, e que é preocupante, porque o Náutico precisa, entre aspas, pontuar hoje no Manuel Barradas, no Barradão. Eu acho que isso não vai acontecer. Futebol surpreende e tal, tem um histórico todo favorável para o Náutico, a gente vai passar os números aqui para vocês, mas pegando todo o contexto de qualidade de elenco, qualidade de treinador que o Vitória tem, o fator mando de campo que o Vitória tem no Barradão, contra o Náutico que vem jogando mal, comandado sobre um técnico ruim, que é o Alan Al, e o elenco tem muitas limitações, você projeta o Vitória vencendo com tranquilidade o jogo de hoje. Pode ser que não aconteça, é futebol, mas só para pegar o contexto aqui, tá, gente, da Copa do Nordeste, e a gente vai passar também a declaração do que disse o André Reino. O Vitória, ele normalmente perde todas fora de casa ou empata e ganha todas no Barradão. A única vitória do Vitória fora de casa foi contra a Jacuipense, 1-0. De lá para cá o Vitória não venceu mais. Fora de casa, perdeu do Barcelona de Ilhéus, perdeu do Jequié, empatou com o Altos, empatou com o Jacobina, perdeu para a Juazeirense, mas no Barradão venceu do Bahia, venceu do ABC, venceu da Juazeirense e também venceu do Bahia de Feira. Detalhe que a maioria das vezes o Vitória fez 3 gols, né? 3 gols contra a Juazeirense, 3 gols contra o ABC, 3 gols agora contra o Vitória com vaga para 4. Então no Barradão, irmão, é difícil parar o Vitória. Eu mesmo sei, né? Em 2022, 23 na verdade, na penúltima rodada da Série B, o meu Sport, brigando pelo acesso, pegou os ressacados do Vitória. Rodrigo Andrade, com um copo de cerveja na mão, falou: a gente sem treinar fez tudo isso, ganhou do Sport. Imagina treinando. O Vitória foi lá, infelizmente, e ganhou do meu Sport de 1-0 no Barradão. É difícil, irmão. Para ganhar no Barradão, irmão, é osso. Infelizmente, eu sei como é. Então, não vai ser jogo fácil para o Náutico. Tá longe de ser isso, inclusive. E aí, só para pegar o ponto. Mas na Copa do Nordeste, o Vitória não está bem. De fato, não está. Quinto colocado, 4 pontos conquistados, empatou um jogo fora, perdeu outro fora para a Juazeirense e ganhou um no Barradão, que foi contra o ABC, que joga a Série C assim como o Náutico, de 3-1, e o Vitória jogou bem contra o ABC, fez um bom jogo. Só que assim, gente, tem uma explicação por que o Vitória tem 4 pontos. Falta mais profundidade no elenco, os bancários não têm muita qualidade, eu não gosto, de um modo geral, do elenco como todo do Vitória. Tem boas peças, é claro que tem, mas eu acho que falta aprimorar muito mais vários setores do campo. O setor de ataque, das pontas ali, para ter um elenco mais encorpado para a temporada como um todo. Não é porque venceu o Bavi também que tá tudo certo. As laterais também acho que precisa ser um pouco mais encorpada. Enfim, o fato é, gente, em relação ao Vitória, o Vitória poupou os seus titulares contra a Juazeirense, visando o Campeonato Baiano, porque o Vitória, antes de ter vencido do Bahia, estava numa situação complicada de tabela. O Vitória precisava vencer no Campeonato Baiano para ter aquela estabilidade no G4 e se classificar para a próxima fase, até visando uma Copa do Brasil em 2025. Então, tinha todo o contexto que o Vitória precisava poupar contra a Juazeirense para depois pegar o Bahia no Bavi, estar mais preparado fisicamente, e de fato o Vitória se impôs muito fisicamente em cima do Bahia, venceu e mereceu vencer o jogo de 3-2, poderia ser 4-2.
E aí agora está mais estável no Campeonato Baiano. Não tem muito desespero de perder posições na próxima rodada. Mesmo se perder o próximo jogo, que eu não acho que o Vitória vai perder, o Vitória não sai do G4. Só se o Jequié meter 5-0 e tal, isso não vai acontecer, né? O Vitória perdeu o Barcelona de Ilhéus pontuar e o Jequié também. Então isso não vai acontecer. Vai pegar o Itabuna, o Atlético de Alagoinhas e depois o Itabuna. O Vitória vai se classificar para a próxima fase. Agora está com muito mais tranquilidade. Já na Copa do Nordeste, o Vitória ele tem aquela necessidade de vencer. Por quê? Porque é contra o Náutico, no Barradão, e está fora do G4. Está em quinto colocado e precisa vencer. E se vencer, muito provavelmente, pelo menos um desses 4 times do G4 vai perder. Ah, por que você está falando isso? Porque toda rodada acontece isso. Porque o Sport tem um duelo difícil contra o Fortaleza, o Ceará vai pegar um ABC, que eu acho que o Ceará até vai vencer, o CRB, só para pegar todo o desenrolar da rodada, vai pegar ainda, o jogo vai ser do próximo dia 28, vai pegar o Bahia, então o CRB tende a perder pontos aqui. O Botafogo da Paraíba vai jogar em casa também, mas não vai ser um duelo tão fácil assim, vai pegar o Altos. Então, existem possibilidades da galera aqui tropeçar. Pelo menos um vai tropeçar e o Vitória vencendo provavelmente vai voltar para o G4. Mas, óbvio, vamos aguardar, né? Tem que vencer primeiro. Primeiro a gente tem que vencer o Vitória, para depois a gente debater aqui se de fato os outros times vão perder ou não. E alguém vai perder ou empatar pelo menos. A situação do Náutico na tabela, o Náutico precisa pontuar também, né? O Náutico é terceiro colocado com 4 pontos, mas veja só, a diferença do Náutico para o oitavo é de 2 pontos. Tipo assim, é muito pouca a diferença. A diferença do Náutico para o vice-lanterna do grupo B é de 1 ponto. Então o Náutico ele precisa pontuar naturalmente, porque não está numa situação tão confortável. Ele deveria vencer do reservão do Ceará. Reservão barra base, não venceu, empatou, merecia vencer. Jogou um bom jogo, mas não venceu. E agora está na necessidade de pontuar contra o Vitória. E aí, só pegando o contexto. O Náutico, ele, nessa temporada, no Campeonato Pernambucano, ele está num momento de instabilidade. A mesma coisa do Vitória na semana passada. O Náutico, ele precisa vencer do Sport no Clássico dos Clássicos para não perder essa terceira posição. Por quê? Ou até talvez pensar em pegar uma segunda colocação, que eu não acredito nisso. Por quê? Porque o Náutico, se ele perde do Sport, o Sport nem precisa jogar, porque já está classificado na liderança, não vai perder mais nenhuma posição, é a última roda da fase de grupos. Se o Náutico ele perde para o Sport e empata, e o Santa Cruz ganha do Central, o Náutico vai para quarto, e o quarto enfrenta o primeiro na semifinal, que é o Sport. Só que antes de jogar a semifinal, ele vai jogar as quartas de final, né? E aí pode ser possivelmente contra o Central, que é um adversário mais chato do que o Maguari. Então, por toda a situação de tabela, talvez pode existir até uma mescla de jogadores do Náutico para o jogo de hoje. Não sei se Alan Al vai poupar 2, 3, 4 peças do time titular, visando exclusivamente um jogo do Sport para estar mais preparado fisicamente. Já que o Sport até talvez vai poupar um pouco mais o elenco para o jogo do final de semana, que não é tão importante, não vale nada para o Sport, na verdade. A realidade é a seguinte, não vale nada para o Sport o jogo do final de semana contra o Náutico. No final das contas, tratando-se de tabela. Então, tem todo esse contexto de instabilidade do Náutico, que não vem jogando bem, que perdeu o último jogo para o Retrô, fazendo um jogo bem fraco, até fez um jogo bom contra o Ceará, venceu aqui do Maranhão também de 3-1, mas esse time do Náutico, a própria torcida do Náutico sabe, não passa confiança para ninguém nesse momento da temporada, e são vitórias que não convencem muito o seu torcedor, e o elenco tem muitas limitações, e o técnico extremamente criticado, inclusive parte da torcida já pede a demissão dele. Parênteses mais uma vez, jogo de hoje, Vitória e Náutico, 7 horas, transmissão na ESPN e também no nosso Futebol TV fechada, tá? Serviço de stream do nosso futebol, ESPN TV fechada. Sobre as escalações, sem mais enrolações, o Vitória tende a manter a base do time que venceu do Bavi, Muriel, Wagner Leonardo, Camutanga, 2 ex-jogadores do Náutico, que são muito fortes na bola aérea, pode pitar uma lei do ex hoje, mesmo sendo zagueiros, é muito provável ter uma lei do ex hoje, tá? Um golzinho de cabeça de Wagner Leonardo tá quase que escrito. Lucas Esteves no lateral esquerda, Zeca na direita, Dudu William Oliveira, Mateuzinho, Matheus Gonçalves, Oswaldo e Alejandro. Oswaldo no último jogo, 2 gols, melhor em campo. Alejandro, 1 gol, 1 assistência. Matheus Gonçalves comeu de coco e Gilberto. Mateuzinho fez um ótimo jogo. Dudu, excelente partida. William Oliveira, outro bom jogador no último jogo contra o Bahia. E aí, Wagner Leonardo e Camutanga, todo mundo já conhece. Zeca é um lateral um pouquinho mais vulnerável defensivamente. Lucas Esteves é um pouquinho melhor defensivamente, mas ofensivamente nessas coisas não. O Náutico, como é que vai o Náutico? O Náutico vai com Wagner no gol, Rafael Vaz, Guilherme Matos, Arnaldo, Luiz Paulo, Marcos Júnior, Lohan, Patrick Alain, Evandro, Paulo Sérgio e Cauã Santos. Essa é a base do time do Náutico para enfrentar o Vitória no Barradão.
A lógica é que o Náutico perca o jogo. A lógica é que o Vitória consiga vencer o jogo hoje contra o Náutico. Mas vamos ver, né? Sobre o histórico recente, é até engraçado, porque o Náutico, ele tem mais vitórias contra o Vitória no histórico geral. 16 vitórias, 10 empates, 14 derrotas. No recorte recente, o Náutico também leva a melhor, tá? O Náutico, ele tem 8 jogos de invencibilidade contra o Vitória. São 4 vitórias, 4 empates. Inclusive, a última vitória do Náutico contra o Vitória foi no Barradão, de 3-2. Detalhe, nos últimos 2 jogos no Barradão, o Náutico venceu os 2 jogos. E teve outro jogo aqui no Barradão que o Náutico também venceu. Ou seja, pelo histórico, o Náutico leva um favoritismo ali. Mas vamos para a prática, né, gente? Pelo amor de Deus. São outros momentos, outros tempos, outros elencos, outros técnicos. O Vitória hoje está num momento muito melhor do que o Náutico, em divisões superiores, então o Vitória é muito favorito para a partida e acho que vai vencer com tranquilidade. Meu palpite é 3-1, tá? Bom, basicamente é todo esse recorte. Agora, para a gente finalizar, vamos passar aqui para o que disse André Reine, narrador do antigo Esporte Interativo, sobre o duelo do Bavi. Só para trazer aqui como repercussão, tá, gente? Vamos embora. Deixa o like aqui, se inscreva no canal, ativa o sino. Tem uma frase no bandeirão do Vitória falando, olha, a rivalidade é tão grande, eles têm tanto medo da gente que eles nem falam o nosso nome. Eles têm tanto medo da gente que nem o nosso nome eles falam. Porque todo mundo sabe que o Bahia não fala que conseguiu uma vitória, conseguiu um triunfo. Vou abrir um parênteses para falar mais uma vez sobre isso. Eu sei que eu não sou torcedor do Bahia, eu sei que eu não posso opinar sobre uma rivalidade histórica, a maior rivalidade ali do estado da Bahia, se eu não sou torcedor nem do Vitória nem do Bahia. Eu sei disso, eu tô falando só de fora. Ah, você não tem direito de fala. Ok, respeito quem vai falar isso agora. Eu acho uma balela, uma frescurinha, tipo, não pode falar vitória, tem que falar triunfo e tal. Eu acho isso. Mas respeito quem discorda e vai agora me xingar nos comentários. Ok. O Vitória, ele jogou numa rotação, até o Rogério Ceni usa esse termo, numa rotação diferente, tá? O Vitória começou e se manteve o jogo todo numa outra rotação. E a galera, claro, tem a rivalidade, estão brincando com o City, falando que é o City da Shopee. E eu concordo, viu, em relação a outra rotação. O Vitória estava em outra rotação. Claramente você viu jogadores do Vitória mais preparados fisicamente, porque passou uma semana cheia de treinamentos, descansando para o jogo, focado na partida, estudando Bahia. E a intensidade mesmo, você viu jogadores do Vitória, irmão, Dudu. Dudu foi o símbolo do jogador que comeu de coco o meio campo do Bahia inteiro. Porque você via a vontade do cara, a pegada na marcação, o desejo, o tesão. Enquanto os jogadores do Bahia estavam mais morosos em campo, tipo isso. Enfim, além da questão dos erros nas escalações, erros nas alterações de Rogério Ceni, que foi muito mal na partida de modo geral. Léo Condé deu um nó tático em Rogério Ceni. Enfim, só para passar todo o contexto aí do jogo e a repercussão do Bavi. Tamo junto, abraço aí pra todo mundo, a gente tá de volta aí mais tarde. Valeu, gente.